há pessoas jovens a trabalhar nesta área. Portanto, a parte da Idade Moderna eu decidi entregar ao Hugo Martins, que publicou um livro em abril, sobre a comunidade de Hamburgo, que é pouco conhecida, e interessou-se também sobre a questão da educação, e ao Nimrod Gaton, que está em Tel Aviv e que teve um projeto na Universidade Livre de Bruxelas, precisamente sobre a questão da educação. Infelizmente, por questões familiares, ele não conseguiu realizar a sua parte, mas emprestou parte da bibliografia ao Hugo Martins. Portanto, eu próprio, em relação à Idade Média, decidi, embora não fosse a sua vontade, incluir o nome do Padre Tiago Moita, porque escreveu uma obra fundamental sobre o livro medieval, o livro português medieval, e essa obra foi publicada por Sesica em Madrid. Portanto, por isso é que o nome de Tiago Moita consta precisamente na parte sobre a educação medieval. Existe uma questão que tem a ver com as fontes em relação a este período e a esta temática, porque a Idade Média é lógico, portanto houve muita documentação que desapareceu devido à expulsão e porque não era necessária, e também em relação à Idade Contemporânea acontece a mesma coisa porque a documentação de teor privado. E, portanto, ter acesso a essa documentação é um bocado difícil. Inclusivamente, eu assisti a um encontro sobre educação religiosa no feminino que decorreu no Palácio Pimenta, precisamente para ouvir uma senhora que pertencia a um agrupamento relacionado com a educação judaica contemporânea. Portanto, cheguei a ouvir uma testemunha sobre este assunto. Em relação à Idade Média, o mais importante, como eu já disse, é que não resta muita documentação, e sobretudo sobre a educação, estamos a falar de Portugal, mas de qualquer forma existem alguns registros que nos permitem entender como é que era a educação. A educação tem a ver com o género na Idade Média. Portanto, ou seja, ao contrário daquilo que acontecia com o universo cristão, a maior parte dos homens judeus sabia ler e escrever. Portanto, independentemente do seu estatuto social. Portanto, nós vemos isso na documentação do Olé, na documentação de Braga, todos os homens conseguem ensinar em hebraico, mas normalmente vivem numa situação de divorcia, ou seja, sabem português e sabem hebraico. E sabem a fonética do português e a fonética do hebraico, de tal forma que conseguem escolher, nos caracteres latinos, aqueles que têm uma sonoridade parecida com a do hebraico. Portanto, eles não vão escrever, como é o caso dos escribas cristãos, Judá, vão escrever Yehudá, porque aqueles caracteres latinos correspondem exatamente à fonética do hebraico. Portanto, é isso que nós sabemos. Em relação às senhoras, que eu saiba, as senhoras, a maior parte delas deviam ser iletradas. Não conheço nenhuma assinatura de uma senhora na Idade Média em Portugal, uma senhora judia, logicamente. Elas assumem-se como o segundo elemento do casal. Portanto, o segundo elemento. Portanto, quando o marido morre, normalmente é a viúva que toma conta da propriedade ou da casa arrendada, mas normalmente quem assina é o filho, não a senhora. Portanto, o que eu assumo é que elas, de facto, são a maior parte iletradas, mas elas têm um conhecimento próprio, que é muito importante e que permaneceu até aos nossos tempos, que é o chamado romanceiro. Portanto, o romanceiro, no mundo judaico antigo, tinha um papel tão determinante como o conhecimento do Talmud ou da Torá. Portanto, é um conhecimento próprio e essas senhoras que detêm esse conhecimento, logicamente, elas têm que conhecer os rituais. Têm que conhecer, portanto, as leis de Kashrut, as leis dietéticas, as festividades. Isto é transmitido para as filhas, logicamente. Em relação ao romanceiro, o romanceiro tem um papel não só de encantar, portanto, as pessoas da casa, não é? Mas também de curar, isso é interessante. Eu apurei determinados trechos de processos da Inquisição de senhoras que nasceram judias, que elas reuniam-se com as amigas, quando sabiam que havia uma outra senhora que estava doente, iam guaiar, iam
digamos, curar essas pessoas com o objetivo de curar a pessoa. Portanto, era uma espécie de recorrência à intervenção divina. Portanto, tinha uma outra forma de conhecimento e uma outra educação própria do seu universo feminino. Mas há outra coisa importante. Logicamente que o principal objetivo destas comunidades judaicas, dos seus mentores, dos rabis, era preservar a identidade. Portanto, ou seja, havia escolas, midrashim, para todas as crianças e depois para aqueles que queriam um curso mais avançado, seguir para rabis, etc. Havia as yeshivot, que no caso do português chamava genesim, era o genesim, mas isto não significa que ficassem herméticos, fechados no seu mundo. Portanto, logicamente que as pessoas conviviam do ponto de vista social. E, portanto, nós sabemos, por exemplo, há casos, isso está relatado na Crónica dos Loinos, que havia jovens dos estratos superiores da sociedade judaica que cursavam cursos na universidade. Portanto, há, de facto, provas disso. Logicamente, temos também pessoas que se dedicavam à astrologia, pessoas que se dedicavam à poesia, e, portanto, um deles, chamado Vidal, o famoso poeta Vidal de Elvas, o seu poema está incorporado num desses cancioneiros. Pronto, em relação depois com a expulsão, como sabem, muitas dessas pessoas saem de Portugal e, portanto, vão formar outras comunidades no exterior. Primeiro na Itália e no Norte de África, e depois, mais tarde, no século XVII, sobretudo no Norte da Europa, Amsterdão, Hamburgo, mais tarde Londres, e também vão para a Turquia, para Esmirna e para Livorno, etc. Mas estas pessoas que criam estas comunidades, muitas delas porque são perseguidas no país por causa da Inquisição, não é? Praticamente formam estas comunidades ex nihilo, portanto, ou seja, os seus conhecimentos da cultura e identidade judaica são muito diminutos e muito escassos, porque não sabem hebraico. Enquanto viviam em Portugal, não tinham acesso à Tora e ao Talmud, e, portanto, o que é que vai acontecer? Estas pessoas vão necessitar de uma educação, vão ter que ser reeducadas ou educadas de novo por quem normalmente vão assalariar esses rabis que vivem na Turquia, no Norte da África, e que são da geração que nunca se converteu. Ou seja, são pessoas que saíram da Península Ibérica antes, portanto, da conversão. Estou a falar de pessoas, ou, normalmente, descendentes dessas pessoas, logicamente, que saíram antes da conversão e que nunca saíram do mundo judaico. Portanto, conhecem as fontes, etc. E, portanto, são essas pessoas que são assalariadas pelas comunidades do sul da França, Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Perret-au-Rab, etc. E depois, logicamente, pela grande comunidade de Hamburgo e pela comunidade de Amsterdão, e mais tarde de Londres. Portanto, vão ser, digamos, os mentores da incursão desses indivíduos no chamado judaísmo normativo. O que acontece? Este movimento coincide, logicamente, com a expansão da imprensa. Não é? A imprensa, que praticamente, no caso de Portugal, o seu início teve ainda no fim início da Idade Média, precisamente nas mãos dos judeus, com as famosas imprensas de Lisboa, a tipografia, desculpem, de Lisboa, Faro e Leiria. E porquê? Porque havia essa necessidade de espalhar a palavra, o conhecimento. Portanto, espalhar o conhecimento através da imprensa era o mais fácil, né? E por isso nós vemos esses centros da diáspora, sobretudo Hamburgo, Amsterdão e Livorno, funcionarem como grandes centros da produção literária desses judeus da diáspora. Primeiro, como já disse, os da primeira geração e depois a seguir os da segunda geração. E é por isso que nós temos aqui na Biblioteca Nacional, nos reservados, livros, por exemplo, do Ben Nascimento de Israel, o Tesouro dos Dinim, etc., precisamente para, inclusivamente, se possível, esses conhecimentos chegarem, porque chegavam secretamente até os cristãos novos da Península Ibérica, nem que fosse formas manuscritas. Portanto, houve livros de oração que Sidurim
que podem ver, por exemplo, aqui nos reservados da Biblioteca Nacional, com uma dimensão muito pequenina, precisamente porque era para chegar aqui de forma secreta. Portanto, tiveram essa dimensão pedagógica, digamos, de tentar que o conhecimento sobrevivesse. E atenção, estamos a falar não só de questões religiosas, mas também de questões literárias. Portanto, houve autores famosos de peças teatrais, de peças sobre a antiguidade, etc. Bom, em relação à parte contemporânea, porque eu não me quero avaliar por causa do tempo, foi a questão mais difícil, porque, como eu já disse, é uma questão interna da comunidade. É mais difícil em relação a Lisboa, mas para isso os trabalhos do Samuel Schwartz anteriormente e da Stella que são importantes para divulgar como é que foi a evolução, como é que a comunidade gerou esta questão, ou também geriu esta questão de, ao mesmo tempo, preservar a identidade e ficar aberto ao mundo dos outros. Isso aconteceu, digamos, de uma forma um bocado sui generis, ou seja, primeiro a comunidade, estou a falar no século XX, geriu a questão do ponto de vista interno, ou seja, criou inclusivamente uma escola israelita, onde se ensinava, logicamente, o hebraico, a história dos judeus, etc. Mas havia sempre uma senhora que ensinava questões aritméticas, questões práticas, o ensino das línguas, o francês, o inglês, etc. Mas acontece que a maior parte das pessoas não seguiu muito esse sistema. Estou a falar dos clientes dos outros judeus. Porque, quer dizer, as pessoas moravam longe e depois tinham que vir trazer os filhos aqui à Travessa do Noronha. Portanto, o que acontece é que normalmente esse modelo falhou um pouco e praticamente o que existe atualmente é precisamente aquilo que se verifica desde o princípio do século XX. Os alunos judeus normalmente vão para uma escola qualquer, depende das escolhas do pai e da mãe, o Liceu Charles Pierre, etc. E depois têm aulas de educação judaica e de hebraica fornecido pelo Centro Israelita. Portanto, ou seja, houve, digamos, uma tentativa de manter a questão da identidade, mas ao mesmo tempo fazer com que a comunidade não se fechasse ao mundo. É isto que acontece. Inclusivamente, eu sei que existe um grupo de jovens que eles próprios educam eles próprios, ou seja, é aquilo que se chama uma espécie de pedagogia moderna, ou seja, é através do convívio das várias gerações que as próprias pessoas se integram, sobretudo as mais jovens, se integram dentro do universo próprio da cultura judaica. Portanto, eu não digo outra vez. Muito obrigado.